Olá, seja bem-vindo. Vamos à reflexão de hoje, que está em 2 Reis, capítulo 5. E hoje eu tenho um convidado especial. Fique comigo, daqui a pouco você vai conhecê-lo. Ele vai nos ajudar a entender a história de hoje, que começa assim. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: "Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel." Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: "Com esta carta apresento meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas, rasgou as vestes e disse: "Acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me impede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar." Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: "Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra." Naamã ficou indignado e disse: "Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado?" Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: "Meu senhor, se o profeta lhe dissesse, se tivesse pedido para que o senhor fizesse algo mais difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado." Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: "Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente de seu servo." Eliseu, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum." Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: "Está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor." Uau, que história forte! Vem para cá, Rafael Krieger, formado em Teologia pela Universidade Adventista de São Paulo, atualmente residente em Munique, na Alemanha, mestrando em Filosofia. Rafa, que lição podemos tirar desse texto, dessa história para os nossos dias? Bom dia a todos, bom dia Jota, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, essa história tem muitas lições e eu acho que uma lição que a gente pode ver durante todo o capítulo é que Deus, ele tem o caminho de Deus é diferente dos nossos e que no final das contas, entendendo ou não os caminhos de Deus, vale a pena obedecê-lo. Eu acho que isso fica claro durante todo o capítulo. E a história destaca que Naamã era um guerreiro, era vitorioso, um homem experiente em batalhas, porém era um sofredor. O sofrimento alcança todos, Rafa.
Exatamente, né? Às vezes a gente está numa situação boa, como Naamã antes dessa doença. Ele desfrutava dos bons olhos do rei, ele era vitorioso, mas a doença chegou até ele, né? Mas tem outro personagem nessa história que se destaca, que é a menina israelita. E me chama a atenção como ela se dirigiu aos seus senhores. E o testemunho dela terminou impactando não só Naamã e a sua família, mas chegou também ao rei. E me chama a atenção que essa menina cativa, imagina, ela era do povo de Israel, ela por causa de Naamã, ela foi lá para a Síria, então ela podia agora olhar para Naamã e dizer, bem feito, Deus fez justiça. Mas em vez de se preocupar com isso, com o sofrimento de Naamã, no sentido de bem feito que ele fez, ela se preocupa tentando amenizar esse sofrimento e inclusive trazer salvação para ele. Então, com todo tato e carinho, ela fala com a esposa de Naamã, procurando dar uma esperança para aquela família. Em meio ao sofrimento, ela não agiu com ódio, com rancor, com mágoa, né? Foi uma influência positiva. Agora, qual é o preço de um milagre? Qual é o preço de uma cura? Naamã quis pagar, né, Rafa? Ele está usando a lógica do nosso mundo, né? Nada é de graça, né? Então ele vai para lá, vai até o profeta Eliseu e traz consigo muito dinheiro, muito recurso. Mas quando ele chega lá, ele se depara com uma outra lógica, né? Eliseu, ele vai várias vezes quebrando a expectativa de Naamã, né? Primeiro ele não recebe Naamã logo de cara, manda um servo falar com ele, depois manda Naamã tomar banho lá no rio sujo. Parece que Naamã esperava um espetáculo, né? Esperava um show, impor as mãos, invocar o Deus. Mas não foi nada disso que aconteceu. Sua expectativa foi frustrada. E aí ele diz, será que não dá? Ou seja, o que muitos de nós fazemos hoje, muita gente diz, não dá para ser do meu jeito, do meu jeito. Não, dessa vez é do jeito de Deus, porque do seu jeito não funcionou até agora, né? E aí Naamã mergulha 7 vezes. O milagre acontece não na 4ª vez, não no 5º mergulho, mas no 7º. E algo extraordinário acontece. A sua pele fica limpa, curada, e Deus é exaltado. O profeta Eliseu recusa o pagamento e nos ensina que fé e milagre não se vendem. É isso mesmo, Rafa? Exatamente, né? De graça é receber e de graça dai. Se nós somos usados por Deus, né, para abençoar alguém, para operar cura, para trazer salvação, a gente não necessariamente tem que receber por isso, né? Existe todo o sistema de ajuda da igreja e tudo mais, mas não é cobrando que se faz a obra do Senhor, né? Querido, querida, não desista do seu milagre. Aceite e obedeça. Rafa, qual a reflexão, sua palavra final sobre essa história e as lições que Deus preparou para nós neste dia? Bem, como a gente viu, Deus e o profeta Eliseu foram quebrando as expectativas de Naamã. E para Naamã não fazia sentido nenhum o que Deus estava fazendo ali com ele, ou que o profeta estava pedindo para Eliseu fazer. A condição do milagre não fazia nenhum sentido. E por vezes, muitas vezes, é a mesma coisa conosco. Nós nos deparamos com a palavra de Deus, Deus fala no nosso coração e coisas que não fazem, a princípio, sentido nenhum. É como a gente, quando é pequeno, nosso pai fala pra gente não fazer aquilo ou fazer aquilo outro e a gente não vê sentido nenhum, mas a gente cresce, amadurece e depois percebe, olha, fazia todo sentido. E aqui Naamã, ele está olhando para o que Deus pede, diz não faz sentido nenhum, mas ele é apenas uma criatura, ele não é o Criador. Mas, no final das contas, ele decide obedecer. O rei fica assustado, diz assim, eu não tenho poderes, eu sou poderoso, eu sou o rei, mas eu não tenho poder para fazer esse milagre. Só o soberano, né? Deus age. E Deus age fazendo o impossível, e muitas vezes, como o Rafa está dizendo aqui, usando de forma não lógica.
Você, estudante de filosofia, teve uma matéria sobre lógica, né? O que que Exatamente. você pode destacar para a gente? Não, e é interessante, né, que nem sempre, como diz meu pai, a lógica é a maneira certa de errar com convicção, né? Lógica não significa verdade necessariamente. Mas tem uma citação de um professor lá da Universidade de Munique, onde eu estudo, que diz o seguinte: em relação àquilo que se apresenta como a vontade de Deus, existe apenas uma resposta sensata. Dois pontos: a submissão. Então, se Deus, se Deus é poderoso, se Deus é criador, então a única resposta sensata que a gente pode dar àquilo que se apresenta como a sua vontade, seja mergulhar 7 vezes no rio, seja obedecer os mandamentos dele, seja dar a outra face, a única resposta sensata é a submissão e a obediência. E isso fica muito claro na história de Naamã. Também na história de Abraão, né? Mas aí é outra história. Rafa, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Nós vamos fazer uma breve oração pedindo que Deus faça o sobrenatural quando você entregar o seu natural nas mãos dele. Vamos orar, Rafa? Oremos. Bondoso Pai, muito obrigado porque na Tua palavra encontramos testemunhos, exemplos de pessoas que sofreram, que foram vitoriosas e que Te obedeceram, e assim nós vemos que compensa sim de fato Te obedecer. Ainda que não faça sentido, ainda que talvez as recompensas não venham nesta vida, nós sabemos porque o Senhor é bom, que vale a pena sim Te obedecer. Nos ajude então, através do Teu poder, da atuação do Teu Santo Espírito, a termos forças de colocarmos a Tua palavra em prática. Nós Te pedimos isso, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar aqui neste canal. Você pode seguir também no Instagram, instagram.com/darleydealves ou instagram.com/jota_washington, no Facebook, também no YouTube. No YouTube você tem youtube.com/darleydealves e o nosso segundo canal, youtube.com/palavras benditas. O nosso WhatsApp é 12981656750. Agradecemos o seu carinho, o apoio ao nosso ministério e que esta meditação de hoje seja bênção, seja resposta, seja cura, seja restauração na sua vida, no seu lar. Mais uma vez, Rafa, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau.